Já já a gente te conta isso, porque agora a gente continua o live falando de economia com a Débora Oliveira. A Câmara deve analisar esta semana um projeto de lei que suspende a dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. É uma medida que vai liberar 11 bi para serem aplicados na reconstrução do Estado. A gente tinha até conversado ontem aqui, se eu não me engano, foi um texto da Basília Rodrigues, sobre essa ideia de haver uma suspensão da dívida. E agora com a Débora, a gente mergulha assim, um pouquinho mais no assunto para compreender o que exatamente ficou acordado, a Câmara tem que votar, é esse rito que tem que acontecer? Nos explique tudo, por favor. Agora sim, agora a Câmara tem que votar, inclusive Arthur Lira já foi até no Instagram lá dele, ontem mesmo, quando saiu essa decisão, viu, Elisa, para dizer que, olha, eles vão dar prioridade sim para isso, para apreciação dessa suspensão dessa dívida do Rio Grande do Sul, que eu convido vocês para vir comigo na tela, que eu vou explicar qual foi a linha de raciocínio da Fazenda para poder chegar nesse cálculo final e nessa suspensão por 3 anos da dívida. Então a Fazenda criou um projeto, mas é o Congresso que tem que votar. Que vai decidir, no final das contas, a validade disso tudo, porque é um projeto de lei complementar e por isso precisa então passar lá pelo Congresso. O que acontece? O que a gente tem hoje? A dívida do Rio Grande do Sul está na casa aqui com a União, está na casa dos 100 bilhões de reais. Uma dívida que vem rolando desde 1990 por ali e o Rio Grande do Sul, que é o segundo estado mais devedor à União que a gente tem no país. Perde só para o Rio de Janeiro. Com essa situação que está acontecendo por lá, eles precisam realmente de uma ajuda, ficando livre dessa dívida para conseguir ajudar na reconstrução do Estado. O que a Fazenda sugeriu? Durante 3 anos, ou seja, 36 meses, 36 parcelas, ficam suspensas o pagamento dessa dívida, o que daria um total de 11 bilhões de reais ao final de 3 anos. O que acontece então? Ao invés do Rio Grande do Sul pagar para a União, esse dinheiro vai ser direcionado para uma conta especial. Uma conta que vai ser direcionada apenas para a reconstrução do Estado. E isso é o que acontece, exatamente. Ou seja, é um fundo contábil, aqui o nome mais difícil, eu trouxe aqui, que é uma conta de reconstrução. Maravilhosa. É uma conta destinada ali para reconstruir o Estado. Essa é uma parte da história. Só que essa dívida, é claro que tem juros. Então, durante esses 3 anos, ficam rolando juros de 4% ao ano. Somando isso, em 3 anos, daria um total de 12 bilhões de reais. Aí o que o governo federal decidiu? Que esses juros, eles serão perdoados, eles não serão cobrados do Estado. Ou seja, o Rio Grande do Sul passa a ter disponível agora nos próximos 3 anos esses 11 bilhões que ao invés de pagar a União vai ser direcionado para a reconstrução do Estado, junto com esses juros de 12 bi que também o governo federal abre mão para que o Rio Grande do Sul consiga então direcionar esse dinheiro agora, Elisa, para a reconstrução do Estado, que a gente sabe que é tão importante nesse momento. Então seria uma parcela da dívida total entrando num pacote de um perdão da dívida. Um perdão não da dívida, aliás, o perdão da dívida era o que o próprio governador, ele gostaria, né? Ele queria, aliás, ele falou sobre isso, né? A nossa demanda, o nosso pleito é pelo perdão dessa dívida. Mas a gente precisa lembrar que existem outros estados também com dívidas nesse momento e que também estão pleiteando ali um perdão dessa dívida. Então, mas a situação do Rio Grande do Sul é uma situação diferente nesse momento. Então, o que o Ministério da Fazenda consegue fazer agora é o seguinte: suspender o pagamento dessa dívida por 3 meses. Parou. Vocês não pagam, desculpa, por 3 meses, não, por 3 anos. Vocês não pagarão por 3 anos. Ao invés de pagar para a União, vocês vão pegar esse dinheiro e vão direcionar para uma conta especial para reconstruir. E os juros que poderiam ficar rolando em cima do estoque dessa dívida, porque a dívida existe, tem juros, toda dívida tem juros. A gente não considera esses juros, a gente abre mão disso. Então, fica essa a decisão do Ministério da Fazenda. Ainda assim, é importante dizer que Eduardo Leite disse que ainda vai continuar pleiteando o perdão da dívida total que o Rio Grande do Sul tem desde 1990 com a União. E isso, então, é o projeto, né? Isso é o que foi arquitetado. Agora são os deputados, os senadores que vão debater. Não, mas esse valor tem que ser mais, tem que ser menos e tal. E aí é a nossa responsabilidade, enquanto eleitor e eleitora, acompanhar o que acontece dentro do Congresso. Ô, Débora, tem aqui o assunto sobre a Volks, né? Porque a Volks pretende dar férias coletivas para funcionários de 3 fábricas em São Paulo, por causa das enchentes, que agora começam a afetar também a produção de veículos no país. Pois é, Elisa, a gente sabe que ainda não dá para a gente mensurar o tamanho dos prejuízos de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É claro que vidas, esses são
sem dúvida, os maiores prejuízos, Sim. mas a gente já começa, então, agora a ver os impactos, o que está acontecendo lá na economia do país. A Volkswagen é a primeira fabricante de veículos a anunciar férias coletivas para 3 fábricas, férias coletivas de 10 dias, pelo menos, para 3 fábricas. Fábricas que são a fábrica Anchieta, Taubaté e São Carlos. Férias coletivas a partir do dia 20 de maio. Por que isso? Porque os fornecedores de peças que ficam lá no Rio Grande do Sul foram fortemente afetados. Eles não estão tendo, claro, como continuar com produção. E isso afeta a linha de produção das fábricas, das indústrias aqui em São Paulo já. Então, a Volkswagen já tomou essa decisão como uma medida ali preventiva, vai paralisar a linha de produção de 3 fábricas por 10 dias. Por enquanto, segundo a Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, eles dizem que eles estão acompanhando, monitorando. Essa é a primeira fábrica, a primeira marca, a primeira montadora, né, a relatar essa situação e a tomar essa medida. Eles estão monitorando a situação de outras fabricantes de veículos por enquanto, mas sim, já são os impactos na economia como um todo. Porque se a gente paralisa uma linha de produção de veículos por 10 dias, isso significa que a gente paralisa ali a produção, de alguma forma a produção acaba sendo impactada. Claro. Inicialmente é isso. Então, a gente vai seguir junto com a Anfávia também monitorando a situação de outros fabricantes de veículos no país. Aproveitando a imagem de veículos, a gente citou aqui na abertura do live a questão dos estímulos também para os veículos elétricos no país. Não tem nada a ver com o assunto que a Débora está trazendo. Claro, tem essa conexão de veículos, né? Mas eu digo, eu estou fazendo aqui um improviso em cima das imagens, porque é mais uma questão que nós estamos atentos. Quais são os estímulos do governo para a produção desses veículos elétricos? Como é que você vai estimular o setor para produzir veículos que gerem menos poluição para o nosso meio ambiente? Então, tudo isso está mais do que vivo neste momento de pacotão de questionamentos em relação à tragédia toda. Gente, inclusive, né? Débora, obrigada. Obrigada por enquanto, minha querida.